Durante décadas, tentamos fazer computadores parecerem com o cérebro. Agora, cientistas estão fazendo algo muito mais estranho. Eles estão colocando o cérebro dentro dos computadores. Imagine entrar em um data center no futuro. Imagine um prédio inteiro cheio de computadores. Milhares de máquinas trabalhando 24 horas por dia. Esses computadores armazenam dados, processam informações e fazem funcionar praticamente tudo o que usamos na internet. Redes sociais, inteligência artificial, bancos, vídeos, pesquisas. Esse lugar é chamado de data center. Empresas como o Google, Microsoft e a Amazon possuem gigantescos data centers espalhados pelo mundo. Eles são o coração físico da internet. Quando você envia uma mensagem, assiste um vídeo ou faz uma pesquisa, seu pedido vai para algum desses centros de processamento. Agora, vem uma parte surpreendente dessa notícia divulgada há menos de uma semana. Normalmente, esses centros usam processadores eletrônicos de silício, mas a empresa Cortical Labs, tentando fazer algo completamente diferente, substitui parte desses processadores por neurônios humanos vivos cultivados em laboratório. Ou seja, em vez de chips tradicionais, algumas tarefas poderiam ser feitas por um tecido neural biológico. Isso transforma o data center em algo que nunca existiu antes na história da tecnologia. Uma espécie de sistema híbrido entre máquina e biologia. Você espera encontrar milhares de processadores de silício, placas gráficas, ventiladores gigantes e cabos. Mas em vez disso, existem células cerebrais humanas vivas trabalhando ali dentro. Isso não é ficção científica, não é uma série da Netflix, muito menos da Prime Video. Uma empresa chamada Cortical Labs anunciou agora que parece saído de um filme futurista. Data centers alimentados por neurônios humanos cultivados em laboratório. Essas células são colocadas sobre chips de silício e formam pequenas redes neurais capazes de aprender e processar informação. Isso inaugura uma nova área chamada computação biológica. Mas quando olhamos mais para fundo para essa história, percebemos que existe algo muito mais fascinante. Porque essa ideia, ela não surgiu do nada. Ela ecoa pesquisas iniciadas há mais de um século por um neurocientista russo, pouco lembrado hoje, chamado Vladimir Benderev. E quando conectamos essas peças, uma pergunta começa a surgir. E se a mente humana sempre foi, na essência, um sistema de processamento de informação vivo? O que realmente está acontecendo? Vamos primeiro entender o que essa tecnologia realmente ela é. A Cortical Labs desenvolveu um sistema chamado CL1. Ele funciona assim. Neurônios humanos são cultivados em laboratórios, eles crescem sobre um chip eletrônico, o chip envia estímulos elétricos para essas células, os neurônios respondem e reorganizam suas conexões. Em outras palavras, esse sistema ele está em constante aprendizado. Não porque alguém programou um código específico, mas porque as células nervosas fazem o que sempre fizeram desse cérebro humano, adaptar-se.
Esse sistema ficou conhecido em pesquisas anteriores como Dish Brain. E existe um detalhe muito curioso. Essas redes neurais já foram treinadas para jogar Pong, um dos jogos mais simples da história do videogame. Mas a forma como aprenderam é o ponto realmente revolucionário. O sistema não recebeu regras, ele recebeu estímulos de feedback. E os neurônios começaram a reorganizar suas conexões para melhorar o desempenho. Isso é exatamente o mesmo princípio que governa o cérebro humano. Aprendizado por adaptação. O cérebro é uma máquina mais eficiente do universo conhecido. Agora vem algo que surpreende qualquer engenheiro. O cérebro humano usa aproximadamente 20 watts de energia. Isso é menos energia do que muitas lâmpadas domésticas. Enquanto isso, um único data center moderno pode consumir megawatts de energia. A diferença ela é simplesmente muito gigantesca. Por isso que esses cientistas estão tentando ainda entender como que o cérebro consegue fazer tanto com tão pouco. A resposta está em algo fundamental. Neurônios são sistemas adaptativos vivos. Eles não executam instruções fixas com um computador. Eles mudam suas conexões constantemente. Essa programação chama-se plasticidade neural. O que Benterev já suspeitava há praticamente um século atrás? Aqui entra uma figura fascinante da história da ciência. Vladimir Benterev foi um dos pioneiros da neurologia moderna. Ele estudava algo que chamou de reflexologia objetiva. Benterev defendia que comportamento, emoções e pensamentos eram resultados das redes dinâmicas de células nervosas respondendo a estímulos do ambiente. Isso era muito radical para aquela época. E a psicologia ainda estava presa a explicações subjetivas e filosóficas. Benterev dizia: não precisamos adivinhar a mente, podemos estudar os circuitos do cérebro. Hoje sabemos que ele estava essencialmente descrevendo algo que se tornaria central na neurociência: redes neurais. O nascimento das redes neurais artificiais. Décadas depois, os cientistas fizeram algo muito curioso. Eles tentaram transformar neurônios em matemática. Esses cientistas eram Warren McClosh e Walter Pitts. Eles criaram o primeiro modelo teórico do neurônio artificial. A ideia era muito simples. Se entendermos como neurônios funcionam, podemos criar máquinas que imitam esse processo. Esse conceito deu a origem a redes neurais artificiais, que hoje são a base de praticamente toda a inteligência artificial moderna. O ciclo curioso dessa história toda. Observe o caminho que a ciência percorreu até aqui. Primeiro, cientistas estudaram o cérebro. Depois, tentaram imitar o cérebro com a matemática. Criaram a inteligência artificial conhecida como IA. E agora algo curioso está acontecendo. Estamos voltando ao ponto inicial, mas com uma nova abordagem, uma nova roupagem.
usar neurônios reais novamente. Só que agora conectados a máquinas. É como se a ciência tivesse feito um grande círculo. E o que isso pode significar no futuro atual? Essa tecnologia ainda está no começo, mas ela pode levar a avanços importantes. Por exemplo, computadores que aprendem com muito menos dados, sistemas que consomem muito menos energia, máquinas capazes de adaptação orgânica. Alguns cientistas acreditam que isso pode levar a uma nova geração de IA chamada inteligência biológica sintética. A pergunta filosófica inevitável. Agora chegamos a uma parte muito, mas muito intrigante. Quando neurônios humanos estão fora do corpo, conectados a máquinas, processando informação, uma pergunta surge para mim e para você, inevitavelmente. Onde que começa a mente? Essas células, elas não têm consciência, não têm emoções, mas elas aprendem. Isso significa que o aprendizado não depende necessariamente de um cérebro completo. Ele depende de algo muito mais fundamental: redes neurais adaptativas. A fronteira entre a biologia e tecnologia. Estamos entrando em uma era em que 3 áreas começam a se fundir: neurociência, inteligência artificial e biotecnologia. Essa convergência pode redefinir completamente a forma como entendemos inteligência, consciência e até a própria natureza da mente humana. Durante séculos, acreditamos que a mente e a matéria eram coisas separadas. Hoje, a ciência sugere algo completamente diferente. A mente pode ser uma propriedade emergente de sistemas complexos de informação. O enigma continua. A história da ciência, de momentos em que descobertas técnicas acabam abrindo perguntas filosóficas profundas. A computação biológica pode ser um desses momentos históricos. Talvez no futuro olhemos para trás e percebamos que este foi o momento em que começamos a entender algo muito fundamental: que a mente humana não é apenas um fenômeno abstrato, mas um processo vivo de informações acontecendo dentro de uma matéria. E agora, pela primeira vez na história, estamos começando a reproduzir pequenos fragmentos desse processo fora do cérebro. A pergunta é: até onde isso pode nos levar? Porque quando a ciência começa a mexer diretamente com neurônios humanos vivos, estamos explorando uma das maiores fronteiras mais misteriosas da existência: a própria natureza da mente. Se você gostou desse vídeo, clique no sininho, acompanhe meu canal, subscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Se esse assunto chama a tua atenção, acompanhe o meu próximo vídeo. Até breve. Obrigada.